na nossa tela já já. E tem a votação do gol de placa que a gente vai colocar de novo. O McNally Torres competindo hoje com o Rashford, do Manchester United. Daqui a pouco a gente coloca aí mais uma vez o gol de placa para você. Santos e Independente Santa Fé jogaram pela Conmebol Libertadores Bridgestone. Já já todas as informações do jogo que aconteceu no Pacaembu. Vamos virar agora para a final do Campeonato Carioca. Informações do Flamengo. Vamos então com o Flamengo. Tem Fla-Flu nesse fim de semana. Maraca lotado. E agora a gente vai ver como o Zé Ricardo está preparando a sua equipe. Olá a todos, o Flamengo fez na manhã desta sexta-feira aqui no CT Ninho do Urubu mais um treino e, claro, de olho no Fluminense, adversário deste domingo na decisão do Campeonato Carioca. A boa notícia por aqui é de que o volante Rômulo participou da atividade normalmente e se mostrou 100% recuperado da lesão no joelho. Mas um treino neste sábado é que deve definir a equipe titular. Depois do jogo do domingo passado, foi a primeira vez que o Rômulo veio para campo, né? Vamos ver como é que ele vai se sentir pós-treino. Amanhã nós temos um apronto, de que a gente vai trabalhar algumas situações. E só a partir da resposta dele, da resposta dos demais atletas, que a gente pode definir uma mudança ou não. Para o Flamengo ser campeão carioca, basta apenas um empate, isso porque venceu o primeiro jogo por 1-0. Se conseguir, será o 34º título da história rubro-negra, mas será o primeiro do técnico Zé Ricardo como técnico profissional. Nós sabemos o que é a marca Flamengo, o clube, o tamanho e a importância de a gente poder estar na história do clube. Eu entendo que, mesmo tendo um grande tempo na base, com a oportunidade de conquistar títulos importantes, nada se compara a um título profissional. A partida de domingo também pode marcar a quebra de uma escrita. Depois de mais de 40 anos, o Campeonato Carioca pode ter um artilheiro estrangeiro. E o nome dele, Paulo Guerreiro, que já marcou 9 vezes na competição. Ele trava uma batalha à parte com o Richarlison, do Fluminense, que já marcou 8 vezes. Tomara que o Guerreiro consiga mais essa marca. É um atleta que está passando por um momento especial. Todos nós estamos vendo. Eu me sinto muito privilegiado de estar comandando ele. Jogador acima da média. E tomara que tudo isso que está envolvendo essa final o motive ainda mais. Tem mostrado um poder de superação muito grande, além de um empenho tático acima do comum. E tenho certeza que vai ser, nesse ponto aí de duelo entre o Richarlison e o Guerreiro, também uma grande atração, mais uma atração desse grande clássico. Do CT Ninho do Urubu, João Venturi para os canais Fox Sports. Valeu, João. Muito obrigado pelas informações. Então, relembrando o primeiro jogo, o Flamengo começou na frente. 1-0. 1-0, então tem a vantagem o time do Flamengo. Temos a escalação do Flamengo? Vamos ver aqui. Vamos lá. Rubro-negro, chegando aí o time do Zé Ricardo. Vamos aí para a aproximação. Alex Muralha, Pará, Hever, Rafael Vaz e Trauco. Mudou alguma coisa com relação ao primeiro jogo? Não. Aqui essa zaga? Não, a diferença pode ser a presença do Rômulo como titular agora nessa equipe do Flamengo, né? Ele sofreu lesão no último jogo e foi substituído pelo Mancoejo, né? Se o Rômulo tiver condição, ele vai ocupar essa vaga aqui. Nesse momento está com o Mancoejo como titular. De resto, é o mesmo time que entrou em campo no último domingo. Márcio Araújo é unanimidade no time do Flamengo ou não? Tá ganhando unanimidade a confiança ou não? da galera, hein? Tá ganhando a confiança da galera. Hashtag Batalha de Fox, gente. Márcio Araújo, torcedor do Flamengo. E aí, você gosta, não gosta? Pode mandar sua opinião na nossa hashtag. A gente quer ver ela pegando fogo. Porque foram tantas críticas e agora são tantos elogios, né, pro Márcio Araújo. Tá ali, ó, no sistema 4-1-4-1, os 4 zagueiros, Márcio Araújo com Gabriel, Ilharão, Mancoejo ou Rômulo e Everton e Guerreiro no ataque. Tá fazendo muitos gols o Guerreiro, né? Pelo menos tentando, né? O Guerreiro vive uma fase muito boa no Flamengo. Até a imprensa peruana só fala do Flamengo por lá, porque Guerreiro e Trauco vivem grande fase da equipe do Flamengo. Os dois fizeram gol, inclusive, na quarta-feira pela Libertadores contra a equipe da Universidade Católica. Mas esse time do Flamengo, ele tem o Márcio Araújo agora como destaque, porque ele encaixou muito bem, né? Como o cabeça de área, esse cara que protege realmente a defesa flamenguista. E se ele não tem muita técnica, ele compensa isso na vontade, na marcação
E uma característica que ele tem mostrado nos últimos jogos pelo Flamengo é que ele tem também evoluído na questão do passe. Ele é um jogador que tinha uma certa deficiência na hora de sair jogando, mas vive um bom momento nisso também. Então a torcida está vendo que ele está representando ali o manto rubro-negro. Então a torcida está também começando a elogiar e a jogar junto com o Márcio Araújo, Preto. Berril tem lugar no time? O Berril tem lugar no time. A questão que ficaria agora seria a opção pelo Gabriel ou por ele. O Berril caberia exatamente aqui, nesse setor do campo, na vaga que seria do Gabriel hoje, que é do Gabriel hoje. Pergunta para ele se o Diego tem lugar nesse time. O Diego tem lugar, né? Mas só contra o São Lourenço, talvez, ainda tem um tempinho aí de recuperação. Mas tem lugar, Ribeirão? O Flamengo hoje é Diego Guerreiro mais 10 praticamente, né? Mais 9, na verdade, né? Então, o time do Flamengo hoje poderia ter o Berril se o técnico Zé Ricardo optasse por um jogo mais veloz pelos lados, mas o Gabriel tem jogado muito bem, ele tem essa velocidade, mas ele ajuda mais na marcação do que o Berril. Então isso faz com que o Gabriel hoje leve vantagem em relação ao colombiano. Legal. Informações do Flamengo, então, aqui no Boa Tarde Fox. Vamos falar do Tricolor agora? Vamos falar do Tricolor. Só uma coisa muito engraçada, pela hashtag Boa Tarde Fox, eu dei uma olhadinha depois do jogo contra a Universidade Católica, o pessoal falando assim que 90% do planeta é coberto por água. E os outros 10? Pelo Márcio Araújo. Você vê como tá o torcedor do Flamengo, a gente quer ver você, quer ver a sua opinião pela hashtag Boa Tarde Fox, mas agora, como já adiantou Nivaldo Prieto, vamos falar do Fluminense. Hoje quem falou por lá foi o Abel Braga. Então vamos com informações do Flávio Vinícius. Aqui no Fluminense, o técnico Abel Braga fechou o treino, mas não fez mistério. O time titular será o mesmo que começou o último Fla-Flu. O Abel mantém os jogadores, mas quer uma postura diferente. O Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença para ficar com o título e o Abel confia nisso. Essa confiança vem porque o Fluminense ainda não ficou nessa temporada 2 jogos sem marcar e também por causa da atuação da equipe no segundo tempo do último Fla-Flu. Lembra que no finalzinho do jogo passado, só que foi nesse finalzinho, porque nós já tivemos a entrada do Pedro junto com o Dourado. Isso nós colocamos sem treinar, mas essa situação agora nós já treinamos. Então são situações que podem acontecer sem sombra de dúvida. Uma das preocupações do Abel é com a boa fase do Paulo Guerreiro. Eu perguntei como o atacante seria marcado por ele, Abel, que era conhecido como um zagueiro que jogava duro com os rivais. É um jogador que nós temos que tentar neutralizar, mas de repente é tentar fazer a bola não chegar nele, né? Porque realmente o cara está numa forma sensacional, cara. Um grande jogador. Acho que hoje, apesar do grande momento também que vive o Fred, o Ricardo Oliveira no passado, o Jô agora no Corinthians, mas o Guerreiro, sem sombra de dúvida, está fazendo a diferença. Flávio Vinick, do CT do Fluminense, no Rio de Janeiro, para o Fox Sports. Obrigado, Vinick. Então o Fluminense vai mais uma vez enfrentar o time do Flamengo em busca de outro título. Mais um, né? Sabe quem foi o técnico nos últimos 2 títulos do Campeonato Carioca do Fluminense? Quem? Abel Braga, esse cara que acabou de falar aí com o Flávio Vinick, foi em 2005 e 2012. 2012 também ganhou o Brasileiro. E no ano passado teve seu último título, né, o mais recente, que foi o da Primeira Liga, daí com o Leverkusen. Perfeitamente. Helena Calil trazendo informações aí de conquistas de títulos do Abel Braga e do Fluminense. E agora nós vamos com a escalação do tricolor das Laranjeiras no esquema 4-3-3. Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique Léo, Orejuela, volante ali centralizado, né, com Wendel e Sornosa, Wellington Silva, Richarlison e o ceifador, é isso, Henrique Dourado? Exatamente, Henrique Dourado. Até sobre o Abel Braga, é um técnico que arrumou o time do Fluminense mais uma vez agora. Se a gente lembrar do Campeonato Brasileiro de 2016, o Fluminense não venceu os últimos 10 jogos. Vinha sob desconfiança e nesse ano não fez tantas contratações assim, mas contratou bem, contratou o Orejuela, contratou o Sornosa, que encaixaram muito bem no time. E o Abel Braga deu um padrão de jogo para essa equipe. E o Fluminense confia muito no time para tentar reverter essa vantagem do Flamengo, porque o segundo tempo do jogo do domingo passado foi muito bom. O time conseguiu ter o controle da posse de bola e atacar o Flamengo. Essa é a esperança do Abel Braga de conseguir mais uma vez jogar dessa forma para tentar
mais um título carioca. O que não falta para o Abel Braga é experiência, né? Com certeza. E ele sabe muito bem mesclar a experiência e também a juventude. Ele gosta muito de trabalhar a base, está fazendo isso mais uma vez nessa temporada 2017. E sabe descobrir jogadores também, né? Esse jogador Wendel tem se destacado muito no time do Fluminense esse ano, jogador que surgiu na base, até já teve a renovação de contrato. O Fluminense já valorizou o jogador porque encaixou bem na equipe e tem sido um dos destaques do tricolor do campeonato. Então é isso aí, vamos ver o que faz o Abel Braga nessa final contra o time do Flamengo e o que acontecer, não chamem de surpresa, porque ele surpreendeu. Não surpreendeu quando você imagina que não vai acontecer. O Abel Braga, a gente imagina que alguma coisa tem que acontecer nas mãos dele, né? O Fluminense bateu o Flamengo na decisão da Taça Guanabara. Foi nos pênaltis, sim, mas foi um jogo equilibradíssimo, com os dois times equilibrando também na condição de controle de jogo. O Fluminense controlou muito bem uma parte da partida, outra parte foi controlada muito bem pelo Fluminense. Então, um jogo muito equilibrado. Então, dá para esperar tudo nesse domingo, também no Maracanã. Pois é, tem lances aí do jogo, Fla-Flu, jogo do Maracanã, e como é bom o jogo ser no Maracanã, estádio maravilhoso. Ingressos à venda para essa partida do próximo final de semana. O Fla-Flu decidindo agora o campeonato estadual, o campeonato carioca. Daqui a pouco nós teremos contato com o Ricardo Lai, diretamente do Maracanã. Pode ser agora? Então vamos lá, vamos com o Ricardo Lai trazendo informações para a gente, direto do Maraca. Vamos saber como é que está a venda de ingressos, se tem ingressos ainda e como é que faz para adquiri-los. Boa tarde, Ricardo Lai. Oi, Preto, boa tarde para você, boa tarde, Fox. Ingresso à venda só na mão de cambista. Teve um torcedor até que conversou comigo anteriormente, durante a tarde, né? A gente está desde de manhã aqui, no final da manhã, e um torcedor reclamando aí do preço do ingresso que o cambista está revendendo essa entrada para domingo. Ele até me falou o seguinte, a meia entrada que é R$40, vendendo a R$180, R$200. Até veio nos pedir um auxílio, né, para a gente divulgar isso, porque não há nenhuma fiscalização aqui nas redondezas do Maracanã. Porque todos os 55.517 ingressos foram vendidos. A carga total aí é de 69.995, claro que tem a gratuidade, enfim. Então, o público pode chegar a quase 70 mil, né, torcedores no próximo domingo. O Fla-Flu, vantagem do Flamengo. E a gente está aqui na bilheteria para o torcedor rubro-negro trocar o ingresso. Aquele torcedor que comprou pela internet vem aqui trocar. Então, são 12 mil torcedores que tem que trocar o ingresso. Então, eles têm até às 5 da tarde para fazer isso. Amanhã também, das 10 horas da manhã às 5 da tarde, aqui no Maracanã e na Gávea. O torcedor do Fluminense é na bilheteria 2 aqui do Maracanã e também nas Laranjeiras, o mesmo horário, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Então a gente terá um público aí bastante numeroso, de repente a gente vai superar, né, 55 mil ingressos vendidos, já supera o público da quarta-feira, pelo menos o público pagante da quarta-feira, o jogo pela Conmebol Libertadores Bridgestone, Preto. Pois é, e além de ingresso físico, né, de bilheteria, essa questão toda, Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, tem o lado sócio-torcedor online. O torcedor tem mais facilidade para adquirir o seu ingresso também, né, Ricardo Lai? Com certeza, o sócio-torcedor, inclusive, ele tem a prioridade, né, na compra do ingresso. E depois que o ingresso é comercializado para aqueles torcedores que não são sócios, né? Então o ingresso é comprado pela internet, né? E depois o torcedor vem aqui trocar esse ingresso, né? O do Flamengo nessa bilheteria e o Fluminense na bilheteria 2, bilheteria 4, onde nós estamos. E o movimento, o Preto, o movimento ele é fraco aqui de torcedores, né? Eu até conversei com segurança, ontem teve uma movimentação um pouco maior, mas tanto o Flamengo quanto o Fluminense, as direções, né, dos clubes, fazem um apelo para que o torcedor venha resgatar esse ingresso, trocar o ingresso até amanhã para não ter aquela fila numerosa no dia do jogo. Porque daí vai ter mais público chegando, o acesso vai ser mais difícil, então um apelo que as direções fazem para trocar esse ingresso o quanto antes até amanhã, das 10 da manhã às 5 da tarde, Gávea, Laranjeiras e aqui no Maracanã, Preto. Pois é, só mais uma coisa, você falou sobre cambista. Como é que funciona o cambista? Ele fica aí na frente da bilheteria, ele aborda o torcedor quando ele está pegando a fila ali para comprar o ingresso? É assim que funciona ou não? É isso mesmo, Preto. Até vestido, né, com a camisa do clube, até pode ser confundido somente com um simples torcedor que vem trocar o seu ingresso, mas não. Então a gente tem relatos aí desses torcedores que vieram até a gente fazer essa reclamação. Um torcedor que veio de longe, torcedor do Fluminense, não conseguiu comprar ingresso e daí quando foi abordar o cambista, o preço era de R$180, R$200 no ingresso que era de meia entrada, R$40. Então
a movimentação que tem aqui, ô Preto, entre torcedor que vem trocar e de cambista, ela é parelha, viu? Porque tem muitos cambistas, tanto nessa bilheteria aqui onde nós estamos do Flamengo, quanto na bilheteria do Fluminense, na bilheteria 2 aqui do Maracanã. Pois é, o Ricardo Lai está trazendo informações para a gente ao vivo do Maracanã. E aqui no estúdio, né, o pessoal de comando da nossa transmissão aqui do Boa Tarde Fox, quase não tem torcedor do Flamengo e do Fluminense aqui, né? São poucos. E aqui lá já estão me dizendo o seguinte: olha, Preto, não é só ali perto das bilheterias, não. Na verdade, e claro que o Ricardo Lai sabe disso também, o torcedor, quando chega na estação do trem, o trem abre a porta e já se depara com o cambista. Ele sai do trem e já tem cambista na estação para vender ingresso, né, Ricardo Lai? Então, eles estão distribuídos, né, pegando o torcedor já na estação do trem, né? Com certeza, ainda mais tem aquela rampa, né, que dá o acesso ao Maracanã, então ali fica muito ambulante, os ambulantes vendendo, né, suas mercadorias, e principalmente numa antivéspera de um clássico, a quantidade de ingressos que foi vendida já, né, 55 mil, não tem ingresso para comprar na bilheteria, online também não, então o ingresso que está com cambista aí coloca o preço um pouco mais alto, às vezes um preço exorbitante, e fica abordando mesmo. O pessoal que fica passando, até tem gente que tá fazendo seu exercício aqui, né, na ciclovia, na pista, né, de atletismo aqui do Maracanã, e é abordado, né? Então tem isso acontece. E a gente vê e não tem fiscalização mesmo, né? Não tem fiscalização, então a gente se depara com isso também aqui no Maracanã, Preto. Tá certo, então. Ricardo Lai, todas as informações.